Olá, mais uma edição do Building Entrevista está no ar e hoje nós vamos falar sobre a tecnologia BIM. Se você trabalha na indústria da construção civil, provavelmente já ouviu falar nesse termo. Pois é, mas apesar de ser um assunto super importante, muitos profissionais desconhecem o BIM. Por isso, nós do Building preparamos essa entrevista especial para falar sobre o tema com o Alexandre Miller, que é engenheiro civil e tem experiência em BIM. Você já sabe, depois da vinheta, a gente começa a conversa. Alexandre, explica pra gente o conceito de tecnologia BIM. Muitos profissionais podem até jogar no Google, o que é tecnologia BIM e vão descobrir lá várias informações explicando o tema, mas muitas dessas informações são equivocadas, o que gera uma certa confusão em relação ao conceito real do termo. Então explica pra gente o que é de fato tecnologia BIM e o que causa essa confusão que eu mencionei. Legal, Vanessa. Eu achei importante você ressaltar que a tecnologia BIM, muitos entendem como um método, enfim, tem várias definições, mas eu entendo BIM justamente como uma tecnologia que envolve uma série de processos e uma série de softwares BIM. E é bom deixar bem claro que existem duas traduções para a sigla BIM, É o Building Information Modeling ou Building Information Model, que na verdade é a modelo de informação da construção ou a modelagem de informação da construção. Ou seja, resumindo, BIM como um modelo de informação da construção, imagine ele como um banco de dados que reúne uma série de informações sobre o empreendimento em diversas etapas, desde o projeto, passando pelo planejamento, obra, enfim. E com esse banco de dados você consegue processar essas informações e depois extrair essas informações quando necessário. Por isso o termo modelagem da informação da construção. Trazendo um pouquinho de números agora, De acordo com alguns dados do IBGE, o setor da construção civil é um dos que menos inova no Brasil. Na média, o percentual da indústria em geral de inovação é de 35,7%. E quando a gente fala da construção civil especificamente, esse número cai para 29,6%. Então, diante disso, muitos escritórios de projetos encontram uma certa dificuldade em implantar a tecnologia BIM no seu dia a dia. Na tua opinião, o que tu acha que os escritórios podem fazer para melhorar essa dificuldade, para solucionar esse problema? É importante ressaltar que isso é uma questão cultural do nosso setor, O setor da construção civil, ele só não perde para o setor de caça em termos de adoção de tecnologia. Então, só o setor de caça é mais atrasado do que o setor de construção civil. E não estou falando só de BIM, estou falando de tecnologia em geral, A questão da adoção de BIM é importante também ressaltar que você comentou sobre projetos de escritórios de projeto, Mas na verdade o BIM pode ser adotado não só para o escritório. A gente tem essa tendência de pensar que o BIM é usado só para projetos, mas ele pode ser usado para diversas etapas do processo de projeto e construção de um empreendimento. E aí que vem, eu acho, a grande saída para essa tua pergunta, porque o nosso setor é muito movido por doer no bolso, Se dói no bolso, se a gente consegue ter uma vantagem financeira, isso atrai o uso. Então, a partir do momento que o BIM for levado para as outras etapas da execução de um empreendimento, o dono do empreendimento também vai começar a sentir mais benefícios financeiros e vai fazer com que todo o ciclo seja feito em BIM, desde o projeto até a execução e planejamento de obras. Quando a gente se fala nessas dificuldades que as empresas encontram em adotar o BIM, isso está diretamente relacionado aos profissionais que trabalham nessas empresas, Muitos desses profissionais têm um certo receio em adotar a tecnologia. Isso aconteceu também com a tecnologia CAD, lá nos anos 80, que os profissionais tinham um medo, de serem substituídos pela tecnologia. Então, o que as empresas podem fazer para que os seus funcionários tenham mais interesse e se sintam mais engajados em aprender sobre BIM? Certo. Vanessa, algumas pessoas me perguntavam assim, então o BIM vai substituir o engenheiro, Havia um certo receio do profissional de ele ser substituído por um software, por uma tecnologia. Mas na verdade não, isso não é um problema, pois na verdade o BIM traz ferramentas para que o engenheiro deixe de ser tem um trabalho operacional, por exemplo, numa fase de projeto como desenhista, fazendo cortes e vistas, que na verdade é um trabalho operacional, para ser um tomador de decisão. Então ele vai utilizar as informações processadas pelos softwares e durante o processo BIM para tomar decisão. Sempre vai ter que ter alguém por trás com uma experiência, com expertise mesmo, com conhecimento para tomar essa decisão e para ver se
se o que o software está interpretando faz sentido ou não. E para que o escritório, para a empresa atraia a atenção dos funcionários a respeito da adoção de BIM, passa pela mudança cultural, então o líder trazer esse conhecimento mesmo, e pela educação. Você tem que mostrar que o BIM traz realmente mais produtividade e mostrar, tentar despertar interesse nas pessoas através de conhecimento mesmo, de cursos. Existe hoje uma infinidade de cursos, de artigos a respeito do tema, e acho que passa muito por essa questão educacional mesmo. Então, falando em educação, né, nas faculdades brasileiras de Engenharia Civil e Arquitetura, fala-se muito pouco sobre BIM. E isso é um problema para os estudantes recém-formados que têm que buscar informação sobre a tecnologia através de outras fontes, né? Então, que fontes que ele pode buscar informação, de que maneira que ele pode se especializar em BIM? Legal. Na verdade, no Brasil, são poucas realmente as universidades que oferecem durante a graduação algum curso de BIM, né? Isso a gente encontra mais fora do país, ou mestrado, especializações são bem poucas ainda no país. Porém, por outro lado, na internet existem muitos sites, muitos artigos e diversas informações até desencontradas sobre BIM, né? É difícil você ter um guia, assim, passo a passo de como aprender sobre essa metodologia. É super importante que na graduação a gente tenha um profissional que saia capacitado, porque esse profissional que vai começar, que vem com uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais inovadora e que vai começar a aplicar isso na construção civil. E foi sentindo essa dor como estudante há poucos anos atrás que eu e mais alguns colegas acabamos criando o BIM na Prática, que hoje é um portal que ajuda desde estudantes até profissionais a realmente encontrar informações na prática sobre BIM, uma forma descomplicada. A gente publica artigos, enfim, porque a gente sentiu realmente essa dor é muito difícil você começar a estudar BIM, enfim, sempre tem aquela dúvida, né? Por onde eu começo e o que eu faço agora, né? Então, é o norte, então, para os estudantes que querem conhecer mais sobre BIM, acessar lá o BIM na Prática, com certeza vão... começar a ter informações mais simples, às vezes, mas que vão despertando aquele interesse que a gente comentou anteriormente, e a partir daí ele vai podendo se especializar em alguma determinada área que faça mais sentido. E além de engenheiros e arquitetos, existem outros profissionais que podem se beneficiar com a tecnologia BIM? Com certeza. Na verdade, o BIM, funciona para a cadeia inteira da construção, né? Desde um fornecedor que pode receber especificações mais detalhadas que já vieram na fase de projeto em BIM, para enfim, um quantitativo mais correto, até passando pela equipe de obra mesmo, empreiteiros, equipe de canteiro de obra mesmo, que vai ter um projeto muito mais assertivo, um projeto com muito mais informação, que vai permitir com que eles cometam menos erros durante a execução, menos retrabalho, menos desperdício de materiais e de tempo, e chegando até passando pelo engenheiro e arquiteto que a gente já comentou, mas chegando até o dono da obra, que vai começar a perceber que ele tem uma obra com muito mais acerto de prazo, de custos e, consequentemente, economias geradas, né? Então, realmente o BIM, ele favorece toda a cadeia da construção. Então, você já falou dos benefícios, né? Agora, quais são as desvantagens que a tecnologia BIM pode proporcionar, né? Se é que existem desvantagens? Não dá para considerar BIM como uma desvantagem, mas tem alguns pontos de atenção no BIM, né? Um deles é que hoje o profissional ou a empresa que sabe sobre BIM acaba usando isso como um diferencial competitivo, e ela acaba guardando informação a respeito daquilo, não querendo abrir muito jogo com outros, assim como a gente vê em alguns casos. Quando, na verdade, quanto mais pessoas do setor estiverem por dentro, estiverem utilizando a tecnologia, melhor essa informação vai fluir de uma ponta para outra e, consequentemente, maiores benefícios para todo mundo, né? Um outro ponto é que o BIM exige uma série de investimentos que, às vezes, assusta e acaba sendo uma barreira de entrada para as empresas que querem adotar, né? Mas o que eu sempre digo é que toda inovação ela tem que ser gradual. Você não pode querer mudar tudo de uma vez só, o que seria muito caro, de fato, porque você teria que investir em software, em hardware, em treinamento de equipe. Mas você pode fazer uma inovação gradual. Começa investindo em um software específico, fazendo um treinamento específico para aquele software com a sua equipe, vendo os resultados e medindo os resultados disso, e a partir daí você vai gerando outras inovações, a gente chama de implementação de BIM em outros níveis, né? Ou seja, sempre tentando medir o retorno do investimento que você teve com aquele software, para minimizar essa desvantagem. Você falou de software, né? Quais são os principais softwares que pode se aplicar à tecnologia BIM?
É difícil você dizer principais softwares, porque o BIM ele é separado, pode ser dividido em diferentes etapas do ciclo eu gosto de ver ele em diferentes etapas do ciclo da construção, desde a gente divide em 6 normalmente para um fácil entendimento, que seria desde a captura de realidade, que é quando eu extraio informações de um meio para começar a fazer meu projeto, depois passando por estudos de viabilidade, estudos de eficiência energética, enfim, para chegar em um projeto executivo, projeto de arquitetura, estrutura, indo depois para uma 4ª etapa de orçamento e planejamento de obra, depois na execução de obra e, por último, na 6ª etapa, a parte de manutenção e operação. Para cada uma dessas etapas eu tenho softwares específicos, métodos específicos, então é muito difícil você citar algum software específico. Tem alguns que são mais populares, normalmente as pessoas começam a trabalhar principalmente com softwares de modelagem na parte de projeto, mas é difícil você citar um software específico, cada um. Você na verdade tem que encontrar o software que atenda a sua necessidade específica e que seja de mais simples uso para você. E é possível fazer uma integração entre eles? Sim, na verdade isso é uma das grandes vantagens de você utilizar BIM, né? Você consegue conectar todos os envolvidos na etapa do projeto e, por exemplo, você consegue conectar o arquiteto que está fazendo o projeto arquitetônico com o projetista estrutural para que eles desenvolvam um projeto e consigam ver um projeto do outro e as interferências que podem estar acontecendo e as atualizações de projeto, né? Então, mas mesmo assim, cada um pode trabalhar com o seu software BIM de preferência, que foi criada uma linguagem universal chamada IFC, para que esses softwares possam se conversar entre si, trocar informação entre si. A gente chama isso de interoperabilidade, né? E fazendo um paralelo, assim, uma comparação com as linguagens que a gente fala, é como se um alemão e um japonês quisessem conversar entre si, e ao invés do alemão ter que aprender a falar japonês, ou vice-versa, os dois aprendem inglês e os dois conversam em inglês entre si. Mais ou menos um comparativo sobre o que é essa conversa, o que é essa interoperabilidade entre softwares BIM. Sim, a gente já falou muito de teoria aqui, né? Agora vamos falar um pouquinho de prática. Tem algum exemplo prático que você pode contar pra gente que você já teve experiência com a tecnologia BIM? Tem vários, na verdade, né? Desde uma compatibilização de projetos, que é um negócio muito simples de se aprender a fazer, e basicamente você unir o software, como eu estava explicando anteriormente, os projetos de arquitetura e engenharia, através de alguns softwares de compatibilização, você entender os erros que podem acontecer e prevenir esses erros, né? Mas a minha área de preferência que eu mais estudei foi, na verdade, a captura de realidade, que é um processo inicial em que você extrai informações de um meio físico, pode ser de uma sala, por exemplo, de um terreno, para o meio digital, para que você possa fazer um projeto com aquilo ali. Então, eu posso usar, por exemplo, uma câmera fotográfica, fazer uma série de fotos de um ambiente e transformar essas fotos em um modelo 3D. Né? E a partir daí usar esse modelo 3D para fazer o projeto. Isso é uma das aplicações de BIM, mas tem dezenas de aplicações. Então, para a gente finalizar, Alexandre, qual que é o futuro da tecnologia BIM, na tua opinião? É difícil você fazer qualquer previsão sobre tecnologias, né, futuro de tecnologias, porque elas estão evoluindo muito rápido e cada vez com um poder de processamento mais rápido, enfim, cada vez mais pessoas utilizando elas, né? Sobre o BIM, a gente pode dizer que hoje nós já temos muitos recursos aqui no Brasil mesmo, coisas que a gente só via lá fora, então a tecnologia de fato já está disponível e a um preço acessível. A grande questão é, como eu já falei anteriormente, cultural, quanto nós estamos dispostos ou não a utilizar. E tudo isso vai passar muito, como em todo o nosso setor, pelos retornos financeiros. Agora que algumas empresas já estão tendo alguns cases de utilização com retornos financeiros, outras acabam voltando suas atenções e assim vai o ciclo, né? Quanto mais empresas utilizando, mais empresas vão vendo os benefícios, mais pessoas vão se inteirando do assunto e a adoção, à medida que ela vai se espalhando, maiores os benefícios para cada um dos envolvidos. Então, aos poucos, o BIM vai entrando cada vez mais no setor da construção civil. Exatamente. Alexandre, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Essa edição do Building Entrevista está terminando, mas você pode acompanhar outros conteúdos no nosso site e acompanhe também o site do BIM na Prática. Lá você encontra outras informações sobre a tecnologia BIM, escritas pelo Alexandre Miller e pelos seus parceiros. E claro, siga a gente nas redes sociais. A gente se vê. Tchau!